Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, boa tarde a todos. Aqui é o nosso irmão em Cristo, o Wellington Lucena, o jovem de Pedra Azul que mora em Poté, o mineirinho. Tudo bem com vocês, meus amados? Hoje eu vim trazer uma mensagem abençoada, firmada na Palavra de Deus. E hoje eu vou trazer considerações sobre a Epístola aos Gálatas. Então hoje eu vou falar sobre os crentes que moravam na Galácia. Vamos entender um pouco a orientação do apóstolo Paulo, o que ele quis trazer para aqueles cristãos que moravam na Galácia. E nós vamos saber também que lá na Galácia, onde era predominante a cultura celta, lá não tinha somente uma igreja, uma comunidade, mas tinham várias. Nós vamos olhar aqui na palavra de Deus, na Epístola aos Gálatas. Então, vou mostrar para vocês aqui, vou fazer as considerações. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, aos crentes que moravam na Galácia. Então, logo no início aqui, o que a gente descobre é que não havia somente uma igreja, mas haviam várias igrejas, várias comunidades lá na Galácia. Porque o apóstolo Paulo fala assim, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Aleluia. Irmãos, nós devemos entender que a Galácia quanto Éfeso são duas cidades que estavam na região da Turquia. Qual era a diferença entre elas? É que em Éfeso era uma cidade que tinha uma cultura predominantemente grega. Então a cultura grega era predominante na cidade de Éfeso, que depois dos Gálatas, Paulo escreveu aos Efésios. E lá na Galácia, aos Gálatas, a cultura que predominava era celta. Então eles tinham a cultura celta, a qual eles adoravam, faziam cultos pagãos, eles adoravam deuses da mitologia celta e também eles tinham a sua cultura, a sua divindade, religiosidade voltada para o paganismo. Nós vamos ver as considerações aqui na carta aos Gálatas, que o apóstolo Paulo ele vai justamente, o que diz lá em Efésios, ele vai trazer aos crentes da Galácia essa questão da justificação pela fé. Porque nós vamos descobrir através da explanação aqui que muitas pessoas estavam querendo trazer os costumes judaizantes. O que são costumes judaizantes? Nós sabemos que os judeus eles estavam baseados no judaísmo, né? Os israelitas judeus, eles tinham a predominância no judaísmo. Então, eles obedeciam a lei de Moisés e a lei do Antigo Testamento. Porém, haviam gentios nessa região aqui da Galácia, entre os Gálatas, que eram na região da Turquia. O que aconteceu? O apóstolo Paulo, nessa carta, ele vai trazer argumentações e ponderações a respeito de que os crentes são justificados através da fé em Jesus Cristo. Então, que esses ritos judaizantes não precisavam ser prescritos para os gentios que estavam se convertendo ao cristianismo. Ou seja, vou tentar ser mais simples aqui possível. Muitos daqueles judeus, eles achavam que para a pessoa crer em Cristo, crer em Jesus, era necessário obedecer à lei. E Paulo vem combater isso aqui na carta aos Gálatas, nas igrejas que pertenciam a essa região. Vamos ver aqui só para vocês verem. Então vamos fazer as considerações em cada um dos capítulos aqui seguindo nessa carta. A partir do capítulo 1, versículo 6. Olha o que Paulo fala. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho,
o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e queiram transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Aí o 9 ele fala: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. O que isso quer dizer aqui? Então, a primeira admoestação, a primeira advertência que o apóstolo Paulo está trazendo aqui aos crentes, aos Gálatas, né, é que eles tomassem cuidado sobre qualquer outro evangelho que viesse combater, que entrasse em contradição com a graça e a justificação através da fé. Então, a primeira orientação do apóstolo Paulo é: não aceitem, o que eu li aqui, viu? Não aceitem nenhum evangelho ou nenhuma mensagem que venha combater a justificação pela fé através da graça. A graça através da justificação pela fé. Porque nós sabemos que a graça e a fé, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Elas andam juntas. Então, a primeira admoestação que o apóstolo Paulo, a primeira advertência que ele traz é sobre isso, para que os Gálatas, os crentes da região da Galácia, tomassem cuidado em respeito a isso, a qualquer evangelho falso que surgisse ali. Aqui, no versículo 11: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava. Quando nós olhamos no livro de Atos, lá tem a revelação de como o apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, ele era um perseguidor da igreja, ele era um perseguidor de cristãos. Então aqui ele está relatando a conduta dele no judaísmo, a qual ele passou de perseguidor para perseguido, para um homem que leva a palavra de Deus, o apóstolo que leva a mensagem de Deus através das missões, através de uma obra missionária. Então ele passou de perseguidor para um homem, né, o apóstolo perseguido, um homem que foi açoitado, que sofreu pelo evangelho, que cuidou de várias igrejas, né, que a gente olha aqui, Tessalônica, Éfeso, a Galácia, nós olhamos também Antioquia. Então o apóstolo Paulo, ele foi em Bereia. Então a viagem missionária do apóstolo Paulo, na qual foram 3 grandes viagens missionárias, estão relatadas lá no livro de Atos. E quando a gente pega cada uma dessas cartas, igual ele escreveu aos Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, né, a gente vê o trabalho árduo desse apóstolo. Mas vamos aqui adentrar. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. No capítulo 2, ele já vai fazer uma advertência a respeito dos falsos crentes que estavam adentrando ali no meio dos verdadeiros, para trazer heresias e ensinamentos errados. Então vamos ver aqui o que ele fala no capítulo 2, versículo 4. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando para que os Gálatas, os cristãos da Galácia, tomassem cuidado acerca daqueles falsos crentes que adentraram no meio da igreja, trazendo ensinamentos e doutrinas falsas, querendo resgatar o legalismo, ou seja, ele falou aqui sobre a liberdade em Cristo, porque Cristo falou que o jugo dele é leve e suave. Jesus não veio pregar jugo pesado. Jesus não veio pregar servidão. Jesus veio estabelecer uma mensagem a qual ele é o centro, que através do sacrifício da cruz, todos aqueles que creem, que acreditam, depositam sua fé e creem na graça de Cristo, no favor imerecido que aqueles que foram eleitos receberam, estes alcançarão a salvação e o perdão de Deus, perdão divino. Então aqui no capítulo 2 ele vai falar a respeito
da convivência, e vai falar também da vida missionária, a qual ele teve com Tito, a qual ele estabeleceu com os apóstolos Simão, Tiago e Pedro. Então aqui tem várias citações que ele fala aqui, ó, tanto no capítulo 1, né, nesse intermédio do capítulo 1 para o capítulo 2. Olha o que é que ele fala aqui, ó, no versículo 18 do capítulo 1. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então ele está demonstrando aqui nessa transição do capítulo 1 para o capítulo 2 da carta da epístola aos Gálatas, a convivência e o que aconteceu com ele na obra missionária, com quem ele conviveu, os bastidores da obra missionária ali, né? De como o apóstolo Paulo conviveu e esteve no meio dos crentes. Aí ele fala que ele foi a Jerusalém a ver Pedro, ficou 15 dias. Depois ele fala que, aí ele fala no versículo 19, e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, né? Depois ele fala aqui, ó, depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido à vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Aí ele ainda fala, aí já entrando no capítulo 2, ele fala aqui, ó, depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Depois ele fala lá no capítulo 2, versículo 9, que é conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas da igreja. Então aqui ele está descrevendo os bastidores, essa transição do capítulo 1 para o capítulo 2 da carta aos Gálatas. Meus irmãos, quando chega já no meio do capítulo 2, olha o que ele fala aqui, ó, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Infelizmente, meus irmãos, mesmo o apóstolo Paulo trazendo essa advertência tanto para os Gálatas quanto para nosso período contemporâneo, a qual tem muito para nós hoje cristãos, mas infelizmente tem muitos crentes que tentam associar a salvação às obras da lei, tentando trazer essa questão da lei, o legalismo lá da época do Antigo Testamento, para justificar essa questão da fé. Só que a fé, ela é justificada pela graça, não é pela lei, através da fé. Amém, meus irmãos? Então a graça, a gente sempre está falando aqui, que a graça, como é que a gente sabe que o crente ele está debaixo da graça, ele foi salvo pela graça? Ele simplesmente reconhece que ele é um pecador, que nada do que ele faz pode alcançar uma justificativa perante a Deus e que foi o sacrifício de Jesus na cruz, que foi perfeito, que foi ali, crendo que o sacrifício de Jesus foi consumado, foi perfeito, que Jesus já fez tudo. Basta nós crermos e buscarmos a Deus na palavra para que a nossa fé seja alimentada, evitando todo tipo de heresia, buscando alimento na palavra de Deus e cada vez buscando de Deus também para que a revelação chegue até nós através da palavra. No versículo 20 do capítulo 2, o apóstolo Paulo fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Então aqui sempre a preponderância é sobre a graça. Então nós que fomos resgatados, nós que fomos salvos, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós temos que negar a nossa vontade, ou seja, o mundo prega o quê? Que para você ser feliz, você tem que alcançar altos cargos, correr atrás de dinheiro, correr atrás de fama, correr atrás de sucesso. Só que quando nós somos alcançados pela fé, pela iluminação da palavra de Deus, nós sabemos que este mundo já está condenado, que a nossa vida verdadeira está com Cristo Jesus. Gente, se esse mundo realmente tivesse a plenitude da felicidade, a plenitude do sucesso, não haveria tantos males, não haveria tanto sofrimento, não haveria tanta injustiça e maldade.
mas Deus falou que o reino dele não é deste mundo. Então, a nossa vida aqui, ela não vale nada. A nossa vida, na verdade, quando cremos em Jesus, a nossa vida está escondida com Cristo Jesus, porque nós esperamos Deus, aleluia, a manifestação, a glória de Deus no aparecimento do Senhor Jesus Cristo. E mesmo que ainda esteja longe, porque nós não sabemos, nós cremos que está perto, mas suponhamos que mesmo que ainda Jesus demore a voltar, o importante é que estejamos preparados, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida. Mas se guardamos a fé e fomos alcançados pela graça em Jesus Cristo, se morrermos, porque a morte ela é uma realidade em nós. Mas se morrermos em Cristo Jesus, nós alcançaremos a vida eterna. Vamos pegar agora o capítulo 3 da carta aos Gálatas, né? Que fala assim, ó. Então, capítulo 3, versículo 2. Só quisera saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras... Olha a pergunta que o apóstolo Paulo fala. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, as obras da lei, ninguém recebe o Espírito Santo. Nós recebemos através da pregação da fé, através da graça. Aí ele faz outra pergunta. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então, quem crê na graça de Jesus Cristo, na graça de Deus através de Jesus, no sacrifício, recebe o Espírito. Mas aqueles que creem ainda, que acham que que eles acham que as obras da lei são suficientes para salvar, estão andando segundo a carne. Olha no versículo 5, 6 e 7, fala assim: aquele, pois, que vos dá o Espírito, é uma pergunta na verdade, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Aleluia! Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. No versículo 10 aqui agora: todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Todos aqueles que tentam trazer o legalismo, principalmente essas doutrinas falsas, né, que tentam pregar essa questão de obras, todos esses estão debaixo da maldição, como foi dito aqui na palavra. Mas aqueles que creem na graça, aleluia, aqueles que creem no sacrifício perfeito de Jesus, esses estão debaixo da promessa e têm o Espírito Santo sobre a vida suas. Olha o que fala aqui, ó. Então, a todo momento, o apóstolo Paulo está combatendo essa questão das obras da lei, essa questão do legalismo, como muitas pessoas pregam. Infelizmente, nós vemos aqui na plataforma, né, esses canais de doutrinas falsas que tentam negar o sacrifício de Jesus através da graça da salvação, que tentam negar a suficiência de Cristo. Então, todos aqueles que negam a suficiência de Cristo estão debaixo da maldição da lei. Todos aqueles que tentam negar a suficiência da cruz, que negam a suficiência da cruz, estão debaixo da maldição da lei e o Espírito Santo não está sobre eles. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Tá vendo? Então, nenhuma obra será justificada perante de Deus. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, igual está lá em Efésios, aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que nos fala: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, mediante a fé, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Aleluia? Então não é por obras, é pela graça. Mas essa carta aqui aos Gálatas, mais uma vez, ratificando essa questão. Olha o que fala aqui, ó. 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que viver essas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então está dizendo aqui que Jesus se fez maldito por todos aqueles que creem na graça do Senhor Jesus Cristo, no favor imerecido
porque Cristo se fez maldição por nós a partir do momento que ele foi crucificado no madeiro. Aleluia! Mas Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Vamos pegar aqui no capítulo 3, no versículo 22 e 23 e 24, que nos diz assim, ó: Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa da fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Versículo 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para que aquela fé se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Nenhuma obra que nós fazemos, nenhum mérito nós que venhamos apresentar a Deus, nada irá nos justificar perante o Senhor. Nós devemos reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, aleluia, e que o sacrifício de Cristo, que morreu na cruz, foi o suficiente para nos salvar. Amém, meus irmãos? Foi o sacrifício de Jesus que nos salvou da maldição que estava destinada a cada um de nós. Vamos ver aqui. No capítulo 4, fala o Evangelho isenta-nos da lei. Então nos diz aqui, ó. Capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu ainda... Então, não é que Jesus nasceu na graça. Jesus nasceu ainda na dispensação da lei, e ele cumpriu a lei. Mas depois da sua morte, aleluia, é que vivemos através da graça. Então a graça foi inaugurada a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou. Então Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Olha, mas quando não conhecias a Deus, servíeis aos que por natureza são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus. Está vendo que esse versículo 9 aqui, né, do capítulo 4, já tem uma demanda para a doutrina da eleição e predestinação? Porque o apóstolo Paulo fala assim, ó, no versículo 9. Mas agora conhecendo a Deus... Depois ele fala, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, às quais de novo quereis servir? Então ele fala que primeiro conhecendo a Deus, depois ele faz aquela, não é uma correção, ele faz aquela ressalva, ou antes conhecidos de Deus. Pegando o capítulo 5, vamos ver o que fala aqui. Vai falar sobre a liberdade cristã. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O apóstolo Paulo está combatendo todo tipo de legalismo que estava tentando entrar no meio do seio da igreja. Então hoje nós devemos fazer a mesma coisa. O crente que é salvo através da graça de Cristo Jesus, que crê na suficiência de Cristo, ele tem que combater, ele é obrigado a combater todo legalismo, todo jugo de lei que as pessoas tentam trazer no meio da igreja. Então, um exemplo aqui. Tem pessoas que se dizem cristãs. Aí elas ficam assim, mas... Um exemplo aqui, a pessoa pensa assim, mas então quer dizer que se a mulher usar batom, ela vai para o inferno. Não. O que acontece? A mulher cristã, quando ela tem o Espírito Santo de Deus, ela sabe se vestir, até se maquiar com modestia, com ordem, decência, modestia e pudor. Então, claro que a mulher não vai colocar 1 tonelada de maquiagem na cara, né? Porque isso aí vai ficar até chamativo. Dependendo do que ela for usar, vai provocar o quê? Luxúria, né? Então, o que está dizendo aqui? Que isso aí não são empecilhos para a pessoa perder a salvação. Ela simplesmente está
contribuindo para praticar as obras da carne. Porque o mais que uma mulher vai fazer quando ela coloca um batonzão vermelho ou que ela coloque uma maquiagem pesada, ela vai provocar e instigar as obras da carne. Então ela vai instigar a lascívia e a luxúria. Mas quer dizer que ela vai para o inferno? Não. Porque o nosso Deus, o sacrifício de Jesus é muito mais poderoso do que essas questões de obras da lei. Se fosse pelas obras da lei, Cristo não precisaria vir e morrer em nosso lugar. Se as obras da lei tivessem um efeito tão grande e poderoso, o sacrifício de Cristo seria inútil, né? O sangue de Jesus não seria suficiente. O sacrifício de Jesus na cruz não seria suficiente. Mas graças a Deus eu creio que aqueles que creem que a graça de Jesus salva, esses sabem que o sacrifício de Jesus foi perfeito. Foi perfeito porque tudo que ele planejou com Deus, Jesus conseguiu seguir à risca, morrer na cruz, mesmo sendo tentado por Satanás, mesmo diante todo o ódio que ele sofreu ali naquele momento do martírio. Mas Cristo venceu, aleluia, glórias a Deus, e nos abriu a porta da redenção para que também alcançássemos a salvação através de Jesus. Olha o que ele fala aqui, ó. Capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo fala: Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Está vendo que o apóstolo Paulo faz sempre essa contradição da lei pela graça? Aqueles que acreditam na lei, eles não têm a graça. Ou então, a mesma coisa acontece com o crente. Se o crente ele crê na graça de Jesus, mas está defendendo a lei, então, na verdade, ele está anulando a graça. Ele anula a graça de Deus. Olha o que fala aqui, ó. Versículo 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera em caridade, ou amor, né? No versículo 8 e 9 nos diz assim: Esta persuasão não vem daquele que vos chamou, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, a heresia, ela contamina a fé. Então esse um pouco de fermento contamina toda a massa, são os ensinos errados que entram no meio da igreja, que pode trazer uma contaminação à fé das pessoas. Na última mensagem que eu trouxe, lá eu falei que a heresia é uma obra da carne e ela leva à condenação do inferno. Então cuidado, meus irmãos, com o tipo de heresia que vocês estão acreditando, um tipo de coisa que vocês estão pregando. Vamos pegar aqui o versículo 13, que nos diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia! Jesus opera, porque Jesus pregou uma mensagem de misericórdia, meus irmãos. Aqueles que estão debaixo da lei, eles têm o hábito de julgar, eles pregam o farisaísmo, mas aqueles que creem na mensagem de Cristo perceberam que Jesus, o que ele falou? Eu não quero sacrifício, mas misericórdia. Então Jesus pregou uma palavra de misericórdia, sabendo que somente ele tem o poder de nos isentar de todo o mal e de todo o pecado. Somente Jesus. Nós não temos poder nenhum diante de Deus. Nós somos falhos, imperfeitos e pecadores. A graça, a glória, todo louvor seja dada a Jesus Cristo, que venceu todo o mal ali na cruz. Amém? Fiquem todos com Deus e que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um.